Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso módulo número 2, nossa aula introdutória, nossa primeira aula do nosso Conhecendo Nosso Framework. E nós vamos tratar agora sobre uma introdução rápida aqui ao LiveBinds, olhando alguns aspectos e alguns conceitos dele. Não se preocupe se você não entender tudo, se à primeira vista for meio assustador algumas coisas, fica tranquilo, nós temos bastante conteúdo ainda, você vai gradativamente entendendo isso, praticando e vendo. Então, fica tranquilo, tenta absorver o que você puder, assista a aula várias vezes, para você meio que pegando a ideia, o conceito, a lógica do framework, ok? Bem, o LiveBinds ele é um framework baseado em expressões relacionais. Tudo nele são expressões, tudo. Você tem componentes que se ligam a componentes por meio de expressões. Cada expressão é representada por uma seta. Eu tenho expressões unidirecionais e bidirecionais. Unidirecionais, expressões que recebem valores e exibem. Ela nada mais é do que recebe e exibe valor. Bidirecionais, ela recebe e escreve, ou seja, ela tanto modifica como ela modifica o destino como modifica a origem, ok? E essas expressões elas são a principal diferença entre o LiveBinds e os componentes DataWares. Lá você tinha uma ligação mais orgânica, mais direta com a tua fonte de dados. Aqui você tem um interfaceamento entre a tua fonte de dados e a tua origem da informação. Por exemplo, nesse caso aqui, o prototype aqui, ele é uma fonte de dados. Entre a fonte de dados e o meu componente de exibição, eu tenho uma expressão. Então, essa expressão ela faz uma interface entre a origem e o destino. Aqui eu posso manipular os dados antes de chegar no destino, manipular os dados do destino antes de chegar na origem de volta, e eu consigo fazer tudo isso porque eu tenho esse interfaceamento entre os componentes. Então, se nós fôssemos pegar esse pequeno exemplo aqui e desenhássemos aqui no nosso Delphi. Meu Delphi já está aqui aberto. Eu jogasse aqui rapidamente, como um exemplo bem simplesinho, só para a gente meio que já ver um pouquinho da coisa. Eu pego um edit, pego dois edits e eu vou fazer aqui, e eu vou ter aqui um color com box. Opa, vamos pegar aqui um color list box melhor, né? Ele, pelo exemplo, é um color list box, beleza? Que é uma lista de cores. E eu não vou botar o prototype por hora, beleza? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui os meus componentes. Observe que à medida que eu navego no meu componente, no meu visual, lá no LiveBinds Visual, eu tenho ele selecionado ali. Então, é uma forma interessante você se localizar. Todo componente, quando vem para o LiveBinds Visual, ele tem umas propriedades que vêm por padrão, tá? Então, qual é o objetivo que nós queremos aqui? Ao escolher uma cor, eu quero mudar a cor da fonte desse meu edit, ok? Então, qual é a propriedade que muda a cor da fonte? Primeira coisa, eu tenho que saber qual é a propriedade que eu quero mudar. Então, eu vou lá no meu Object Inspector e descubro. Se eu quero mudar a cor da fonte, como é que eu faço isso na mão hoje? Se eu escrevo aqui alguma coisa e eu quero mudar essa cor, eu vou em Text Setting, no caso do FireMonkey, vou em Fontes, Font Colors, e aqui eu altero a cor, não é? Então, a propriedade que eu quero alterar é o Font Colors. Então, eu vou querer linkar a propriedade Font Colors à propriedade Color do meu listbox. Ela não está visível aqui. Como é que eu faço ela aparecer? Vou na Reticências, clico duas vezes, ele me abre uma tela com os meus membros bindáveis, ou seja, minhas propriedades bindáveis, e eu vou procurar ali, Font Color, tá aqui ela, ó. Font Color, selecionei, ok. Também posso vir aqui em Text, melhor aqui, ó, Text Setting.Font Color. Vamos fazer esse carinha aqui, ó. Vamos selecionar esse carinha, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então, fechar aqui,
Ok, então tá aqui, ó. Esta é a propriedade text set.fontColor, que é exatamente a propriedade que eu localizei aqui, ó. Text settings, font, colors, beleza? Então eu já sei que essa é que eu quero mexer. Se eu clico aqui na propriedade text, repare que nada fica verde. Ou seja, eu não tenho nenhuma propriedade que se case com essa minha propriedade text aqui. Se eu clico em Font Colors, opa, ele pintou para mim duas propriedades. Ele pintou verde aqui e verde aqui. Então eu posso linkar esse Font Color nesse text ou nesse color aqui. Como eu quero mudar a cor, eu vou linkar aqui. Pronto. Esta expressão aqui é suficiente. Ela é unidirecional, ela vem do color para o font color, ou seja, eu não consigo mudar daqui para cá, mas eu mudo daqui para lá, ok? Eu não mudo do meu edit para o color list, mas eu mudo do color list para o meu edit. Tem todo sentido isso, né? Esta expressão, ela é responsável por esse interfaceamento. Se eu não estivesse usando Live Embeds, como é que eu faria isso? Eu teria que vir no meu componente, num evento onClick, por exemplo, e no onClick fazer, ó, edit 1.settings.fontColors recebe colors do meu color list box, correto? Com isso aqui, eu não tenho nenhuma codificação necessária, a expressão é suficiente para fazer a ligação. Se eu executar aqui, ele já vai mostrar para a gente esse resultado. Então eu comecei aqui, ó. A minha cor padrão é brown. Ele já deve estar com o brown aqui selecionado. Ó, o brown está selecionado. Vou mudar para o blue. Já mudou minha cor e assim vai andando. Um exemplo bem simplesinho, mas para você compreender como as expressões funcionam. Elas funcionam dessa forma, elas fazem links de propriedades com propriedades. Ok? Então, beleza, fizemos aqui. Agora, se eu quiser fazer a ligação desse meu edit, por exemplo, eu quero que o texto desse edit link a esse outro edit. Opa, olha aqui, ó, tá vermelho, ele não deixou. Ele não deixou. Eu não consigo fazer essa ligação então aqui, ó, desse meu edit text com esse outro text. Ele não deixou, ele não deixa eu linkar um edit contra edit. Para ele isso não tem sentido. Eu escrever aqui e alimentar o outro edit que escreveu ali. Não tem sentido para ele. Eu consigo pegar minha propriedade font colors e ó, o verdinho aqui está acionado. Se eu vim aqui puxar a setinha, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer, olha, você já tem um link para essa propriedade. Você quer linkar essa mesma propriedade para outro objeto? Se você fizer isso, eu vou excluir esse link e fazer esse aqui. Não é o que a gente queria. Se eu quiser exibir o nome dessa cor num outro edit, como é que eu faria? Se eu não posso fazer o link da minha cor direto com ele, porque eu vou quebrar meu link com a minha color list box, e eu não posso também pegar um text e linkar a outro text. Como é que eu faria isso? Aí é que entra a ideia de você ter uma propriedade ou um field entre os teus controles. Às vezes você não precisa ter isso num banco de dados ou em nenhum lugar. Você pode ter um field, uma propriedade, para ela fazer o meio de campo entre os componentes. E aí que a gente usa muito esse prototype. Não se preocupe em entender ele agora. Por quê? Porque com o prototype eu venho aqui, ó, e eu vou criar aqui um campo. Field Editors, adicionar, vamos criar aqui um campo Colors. Criei esse campo. Esse campo Color, repara que ele já acende todas as propriedades para mim, porque todo mundo pode se linkar a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ligação do meu combo, do meu list, vou excluir aqui, vou remover, e vou linkar ela ao meu field. Olha que legal, linkei ao field. Do meu field, eu vou linkar ao meu font color. Vamos lá, do meu field ao meu font color. Olha como eu consegui já. Eu fiz o meio de campo aqui. E do meu color, eu vou linkar o meu text. Olha.
ele já vai e faz para mim a jogadinha. Eu usei com meio de campo. Por quê? Porque o Live Bytes trabalha com relacionamentos. E ele não te permite ter a mesma propriedade se relacionar com mais de um, de um outro objeto. Então, para isso é que a gente vai trabalhar usa esses fields para fazer meio de campo, porque eu jogo o valor no field e o field ele é um tipo de objeto que me permite fazer relacionamentos com mais de um objeto. Repara que o field colo eu me relacionei com 1, 2 e 3 objetos sem problema. Por que isso é possível também? Porque o tipo da minha ligação também é diferente. Se eu clicar aqui na minha setinha, olha o tipo da minha ligação. Property to field, uma propriedade para um field. Aqui é outra. Control to field, um controle para um field. Ó. Quando eu fiz direto, deixa eu desfazer aqui rapidinho de novo. Quando eu fazia direto a minha ligação, pegando o meu color com o meu color, eu tinha o control to property, ou seja, um controle ligado a uma propriedade. E isso aqui é único, é uma ligação única. Eu não posso ter isso linkado a outros ao mesmo tempo. Não posso. Vai dar erro. Ele vai fazer aqui, ele vai me mandar, ele vai dizer que quer desfazer um com o outro. Então, para isso eu uso um field para fazer esse meio de campo. Volta para cá. Aqui, aqui e aqui. Pronto. E aí a gente fez acontecer a nossa ligação. Nossos vínculos estão ocorrendo por meio de expressões. Então, tá aqui. Meu texto está aqui. Vamos mudar a cor do texto. Ó, mudei a cor do texto. Ele muda o texto e me traz a representação numérica dessa cor aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui então. Então, compreendemos que todos os links dentro do Live Bytes são expressões relacionais. Tudo são expressões. Tudo são expressões. E essas expressões, elas são literalmente expressões escritas. É que a gente não está vendo isso porque está usando o Live Bytes utilizando o visual. Então está tudo um visual aqui, mas tudo isso aqui está escrito, são expressões escritas. Nós vamos aprender muito isso quando a gente olhar daqui a pouco um pouco das classes, das interfaces, e quando a gente for implementar isso na mão. Aí você vai ver como criar essas expressões na mão, como é muito legal, como te dá um poder muito legal, porque muita coisa você consegue fazer por aqui, ó, por essas setinhas, usando a bind list, muita coisa você consegue montar aqui. Mas você vai ver que quando você faz isso por linha de código, você tem um poder, abre um universo muito maior de possibilidades, tá? Embora 90% dos seus problemas você vai matar nesse formato aqui, ok? Então, continuando aqui, um exemplo, é possível vincular um controle TEdit a um TLabel para que quando o texto for alterado na caixa de edição, a legenda do rótulo seja ajustada. Isso aqui é um exemplo muito simples. Exemplificando o que a gente falou aqui, eu estou dizendo aqui que é possível eu pegar um TEdit e linkar ele a um label. Pego aqui, ó, o text daqui e linko aqui. Opa, não deixou por quê? Volta a falar. Porque eu já tenho uma ligação. Eu não vou conseguir fazer assim. Então, se eu quiser fazer isso, eu teria que ter um outro edit aqui. E esse outro edit que está livre dos outros relacionamentos, puxar. Eu não consigo ter isso mais de uma vez. Puxar para o outro, ele vai me reclamar, não vai deixar. Ó, ele vai mandar, não posso, é Highlander, só pode ter um, tá? Se eu quero fazer isto aqui para mais de um, eu tenho que usar o artifício do field aqui, como eu fiz naquela vez. Eu podia fazer aqui, joga para cá o colo e o colo joga para cá, sem problema nenhum. Dessa forma eu consigo.
Pegando do edit para o label, eu não consigo. Eu vou só desfazer porque o exemplo aqui é mostrar o text alterando o label. Então, como é que isso funcionaria ao executar aqui? Vamos pegar aqui o meu edit que eu linkei e vou colocar aqui o nome, ó, Isaac. Repara uma coisa, enquanto eu estou digitando, nada acontece. Dei um Enter, aconteceu. Então isso é muito importante. Tem gente que acredita que Live Bytes modifica enquanto você está operando aqui o controle. Não. Ele só vai executar a notificação de alteração quando eu confirmo, dando um Enter, ou saindo do componente. Então, é um evento específico. A mudança que só vai acontecer se eu fizer, se eu startar um evento de notificação, que é ou sair, ou confirmar com Enter. Isso é muito importante, porque às vezes você quer certos comportamentos que vão acontecer à medida que a coisa vai sendo selecionada. Um combo, por exemplo. Ao selecionar um combo meramente, não acontece. Eu tenho que sair do componente ou dar um Enter. Isso é muito importante, porque muita gente reclama, às vezes, do Live Byte por não entender essas coisas. Tá? Vou fechar aqui. Continuando aqui, ó. Então, a gente fez aqui um vínculo bem simples entre o meu edit e o meu caption do meu label. Tá? Continuando. Tudo no Live Byte são expressões relacionais, como eu falei. Cada linha dessa são as minhas expressões. E o que é legal nisso é que, olha aqui, no nosso exemplo. Nós já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 expressões. Se eu estivesse fazendo isso aqui por linha de comando, eu já teria criado o quê? Um monte de código aqui na minha unit. Olha quanto código eu tenho aqui, ó. Nenhum código. Por que eu não tenho nenhum código? Porque as expressões, elas não ficam registradas no meu arquivo PAS. O meu arquivo PAS fica extremamente limpo e ele fica voltado para aquilo que é necessário realmente eu colocar dentro da minha unit. Quanto mais limpa a minha unit de view ficar, melhor para o meu código, melhor para o meu projeto. O objetivo é a minha unit de view ficar o mais limpo possível, o meu formulário ter o menor nível de codificação possível. Esse é o objetivo, tá? E onde é que estão as minhas expressões? Elas estão no meu DFM. View as text, eu entro no meu DFM e eu vou olhar aqui, ó, as minhas expressões. Olha aqui embaixo. Link property to field text set é do tipo t-link property to field, ou seja, é um link de uma propriedade para um campo. E aqui eu montei a minha expressão. A categoria dela é um quick bind. Toda ligação que eu faço pelas setinhas ali usando o Live Binds é do tipo quick bind. São as ligações mais simples que existem, tá? Eu tenho uma fonte de dados, é o meu prototype bind source. O campo que está lá na minha fonte de dados, o meu componente de destino e a propriedade. Olha aqui, ó, a expressão, como eu escrevo. A propriedade, ponto, a propriedade. É escrito, as expressões são escritas. Quando a gente for implementar isso na mão, você vai ver que a gente escreve essas expressões todinhas. Então, essas são as expressões que fizeram a mágica dos meus links acontecerem. É isso. Isso aqui, eu não preciso ter isso no meu PAS. A minha view, volta a dizer, fica limpa. Bem limpa, tá? Continuando aqui, gente. Vinculação encadeada. O que é a vinculação encadeada? Aqui no nosso exemplo, nesse exemplo aqui, esse aqui é um outro exemplo, eu tenho uma track bar, eu tenho uma progress bar, eu tenho um label e um outro label. Tudo linkado a um text de um edit. Ele vai e faz as suas devidas ligações.
Com Live Bindings, eu posso, ao modificar um componente, notificar vários outros componentes. Isso nós acabamos de ver na prática quando eu linkei. Voltando aqui para o meu Bind Visual. Eu linkei essa propriedade color. Esse cara que está startando todas as ações. Confere. Eu não mexo nos outros. Dele, eu alimento um field que vou alimentando todos os outros. Ok? Isso é um encadeamento de ações que o LiveInBind faz para você. Tá? Ele consegue fazer esse encadeamento de objetos, esses vínculos encadeados, onde mexeu num, vai mexendo no outro, vai mexendo no outro, vai mexendo no outro. Isso pode gerar vários efeitos. Você pode levar isso a quantos níveis de componentes você quiser. Tá? Tudo, volto a falar, o melhor mecanismo para isso é o encadeamento, é você usando os fields, tá? Por isso o prototype é interessante, porque você pode usar ele como esse meio de campo bem limpo para você fazer certas operações automatizadas na tua view, tá? Esse aqui é um exemplo um pouco maior, quando eu conecto um campo do conjunto, ó, através do campo, eu faço para um pouco mais de componentes, só para exemplificar. Isso aqui é bem parecido com o que nós fizemos já aqui. Eu tenho um field e relacionando a vários outros controllers, ok? Bem legal, bem legal. Bem legal mesmo. A gente pode fazer isso. Porque como eu estou linkando, vou pegar esse pessoal e fazer a mesma coisa. Como eu estou linkando tudo à mesma fonte de dados, são zilhões de componentes, mas todos vão representar a mesma coisa, porque a minha origem é a mesma. Tá? Isso é muito legal, isso é muito poderoso, gente. Isso é muito legal mesmo. O que eu não posso fazer? Sim, tem coisa que não dá para fazer, como nós vimos ainda agora. Nem tudo é permitido, mesmo porque nem tudo tem sentido, né? Repare que no exemplo anterior, naquilo que eu tinha mostrado para vocês, a vinculação é sempre de componente de entrada para componente de saída. Vamos lá. Isso aqui é o meu componente de entrada, ok? Alimentando o meu field. Então ele vai sempre me mandando para a saída, ó. Sempre. E naquilo que são componentes de input de dados, como os edits, repara que ele me permite fazer bidirecional. Se eu mudar aqui, ele vai mudar aqui, que vai mudar aqui. Vai fazer isso. Por exemplo, eu não sei o código das cores, mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos testar isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei os códigos das cores de cabeça, mas vamos escolher aqui a cor blue. Eu vou copiar isso aqui. Copiar. Vou mudar aqui para, sei lá, aqua. E vou vir aqui e mudar para blue. Dei um enter, ó. Modifiquei esse componente, ele mudou a cor do outro e achou aqui a cor. Por que isso? Porque as nossas expressões elas estão bidirecionais. E quando eu falo de componentes de input de dados, eu posso fazer isso. Eu não vou fazer isso com o label, nunca. O label só exibe, ele só recebe. Mas em componentes de input, por meio de um field, por isso que é legal fazer esse meio de campo, eu consigo fazer esse encadeamento que é extraordinário. Mexi nesse, vai mexer com os outros. Mexi nesse, mexe com os outros. Mexi nesse, mexe com os outros. E assim vai. E assim você consegue criar ações, deixando tudo muito bem organizado e deixando teus componentes e tua view muito bem enquadrada. Tá? Você percebe como você consegue automatizar certas ações que hoje você tem que ir lá fazer fonte cola igual a isso, tem que fazer joguinhos. Imagine que você tenha feito, ao escolher um registro no teu banco de dados que está em débito, você quer que uma parte de uma toolbar fique vermelha, um alerta apareça, enfim. Você consegue fazer chover com isso aqui. Tá?
Você consegue fazer chover com isso aqui. Porque assim como você está fazendo aqui com Color, eu podia fazer com Enable, com Visible, ou seja, aparecer e desaparecer. Se selecionou isso, apareça, se não, não apareça. Enfim, muita coisa para fazer. A partir de um T-Edit, eu inicio a vinculação componente de exibição. Ou seja, um edit vai aparecer bem com um label. Mas eu não vou linkar um edit com um edit. A única forma de eu fazer essa ligação, como já falei, é usando o meio de campo aqui, trabalhando com um campo que recebe os dados e ele sim populariza isso para os outros componentes. Ok? Então, logicamente, não posso vincular componente de entrada com componente de entrada diretamente. Então, o que eu não posso fazer aqui, eu finalizo com essa questão do nossos campos. Eu tenho meus componentes de entrada, vou linkar com o meu prototype, faz o meio de campo e eu consigo fazer essa jogada alimentando outros componentes de entrada. Tá bom? Bem, pessoal, essa aqui foi nossa primeira aula introdutória ao framework. Esses exemplos são exemplos muito simples, muito simplórios, mas se você não tem vivência com Live Embeds, eu te aconselho que você use, você faça. E vou deixando uma dica com você. Antes de eu sair linkando as coisas, conheça o componente que você vai usar. Não adianta você querer chegar aqui e linkar se você não sabe nem quais propriedades você quer. Lembra quando eu mostrei? Qual é a propriedade que pinta a fonte do TEdit? Primeiro descubra isso, para depois você fazer os vínculos, ok? Então tá aí a dica, eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo na nossa segunda aula do nosso módulo 2 e a gente só tá começando. Valeu e até mais!